Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje processo penal, pessoal. Você já viu aí no título do vídeo que vamos falar da chamada teoria da tinta diluída. Você já ouviu falar nisso? Olha só que nome pitoresco. Muito bem, primeiro vamos localizar o assunto e depois a gente cai dentro para a gente saber o que diabos é isso de tinta diluída. Muito bem, vamos falar hoje, pessoal, de provas. O assunto é esse. A parte lá do processo penal que nós estamos hoje é provas, pessoal. Não provas em espécie, como interrogatório, perícia, prova testemunhal, não. Nós estamos aqui na teoria geral da prova. Então, se ligou? Se ligou no movimento? A gente já está falando de provas, parte geral. Na parte geral, a gente vê aquelas nomenclaturas como prova irritual, prova atípica, prova nominada, prova inominada, prova anômala, prova emprestada, enfim, prova legítima, prova legal, etc. Tudo isso a gente vê na parte de teoria geral da prova. Tudo isso você tem que saber, mas também não é o nosso objeto de hoje. Olha só, não é o nosso objeto de hoje. Hoje vamos tratar das teorias que são aplicadas às provas ilegais no processo. Esse é o tema. Legal? Esse é o tema. Vamos começar, a gente vai chegar lá na teoria da tinta diluída, mas vamos começar com uma que você conhece. É a teoria dos frutos da árvore envenenada. Você já ouviu falar nisso? Eu tenho certeza que já. Se você já estudou o processo penal, seu professor já falou na chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. O que é que ela significa, pessoal? Só o nome é um nome muito bom. Eu acho que é um nome que o cara que criou isso, e nós vamos ver quem foi, qual foi o cara que cunhou este nome tão legal, ele foi muito feliz nessa escolha, porque ela já dá uma ideia do que acontece. Pela teoria dos frutos da árvore envenenada, que surgiu, olha só, eu anotei aqui porque realmente decorar isso, mas só a título de curiosidade, ela surgiu, olha só, no caso Silverstone Lumber Company versus United States, certo? Ela surgiu nesse precedente, ela é de 1920, estou vendo aqui, então quer dizer, começo aí do século 20, tá? Mas esse nome, teoria dos frutos da árvore envenenada, ele foi cunhado, digamos assim, por Felix Frankfurter. Eu acho que é isso, Frankfurter. Enfim, não sei a pronúncia correta. No caso, Nardone, não é o Nardone lá de São Paulo, hein? Cuidado, não é aquele casal Nardone, pelo amor de Deus. Nardone versus United States. Tranquilo? Surgiu então este termo em 1939, pessoal. A teoria foi aplicada antes, mas este nome, teoria dos frutos da árvore envenenada, surgiu em 1939. Muito bem, e até hoje está sendo usado porque é um nome muito legal, muito feliz. Por quê? Segundo essa teoria, pessoal, vamos lá, agora sim chegamos. Pense numa árvore que tem frutos envenenados. Os frutos vêm da onde? Vêm da árvore. Eles surgem a partir da árvore. Se ligou? Fez essa imagem na cabeça? Tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, pense numa prova ilícita. Uma prova ilícita. Por exemplo, uma confissão obtida através de tortura. Quer dizer, eu vou lá, torturo o cara e ele confessa, claro. É claro que ele vai confessar. A chance dele confessar é muito grande. Até mesmo sem ter cometido o crime, ele confessa, porque ele quer que a tortura acabe. Então, pense numa tortura e pense numa confissão que vem da tortura. Olha só. Então, essa prova é lícita ou ilícita? Esta prova é ilícita, é claro, não tem dúvida. Muito bem. A partir dessa confissão, se liga no movimento, olha o exemplo. Vamos supor que ele confessa que praticou um crime e ele também confessa que praticou um crime com um companheiro, com um comparsa. E aí a polícia vai lá e prende o comparsa. Claro, ele confessou que praticou um crime com um comparsa, a polícia vai lá e prende o comparsa. Esta prisão do comparsa, ela é derivada de quê? Do depoimento, da confissão do nosso sujeito número 1, né? Nosso exemplo aqui, que foi torturado. Se liga no movimento. Pense que esta confissão é a árvore. É a árvore.
O fruto desta árvore é a prisão do seu comparsa, porque só aconteceu graças àquela prova ilícita. Então, a prisão lá do comparsa, ela também é ilícita. Finalizando com palavras mais simples, a gente já viu o exemplo, agora vamos para a definição. Eu fiz o contrário, normalmente o pessoal começa com a definição, depois dá o exemplo, mas tudo bem. Teoria dos frutos da árvore envenenada é a teoria segundo a qual a prova derivada da prova ilícita também é ilícita. Ponto. Fechou. Morreu. Tranquilo. Se ligou? Então pronto. Esta, pessoal, é a regra geral em nosso sistema jurídico. Essa é a regra geral. O Código de Processo Penal ele diz exatamente isso. O artigo não me lembro de cabeça, mas vou colocar na edição. Vai aparecer aí. Este artigo do Código do Processo Penal ele é muito claro. Ele diz que as provas derivadas das provas ilícitas são também reputadas ilícitas. Tranquilo. Isso é o quê? Consagração da teoria dos frutos da árvore envenenada que já vinha sendo aplicada no Brasil há muito mais tempo pela própria jurisprudência que seguia aí esses precedentes americanos. Fechou? Muito bem. Aí eu pergunto, tem exceção a esta teoria dos frutos da árvore envenenada? Tem exceção. E agora vamos nos aproximar da chamada teoria da tinta diluída. Aguarde aí. Vamos ver as exceções da teoria dos frutos da árvore envenenada. Basicamente, são 3 exceções. Vamos falar aqui em 4, na verdade. 4. Eu me veio na mente agora mais uma. Vamos para 4. Primeira exceção é a teoria da fonte independente. Essa é bem tranquila. Pessoal. É a teoria segundo a qual, se ficar esclarecido nos autos que a prova vem de uma fonte independente daquela contaminada, da árvore contaminada, então ela é lícita. Se eu esclarecer que, tudo bem, aparentemente aquela prova ela provém lá da árvore envenenada, então ela é um fruto da árvore envenenada, mas eu consigo esclarecer para o juiz, olha, peraí, não, essa prova não vem daquela prova ilícita, ela vem de outra fonte, então ela é lícita. Tranquilo. Essa é a primeira exceção, fácil, tranquilo. E até lógica, né? Então ela não é um fruto da árvore envenenada. Ela é um fruto de outra coisa, de outra fonte, e não da prova ilícita. Até aí, beleza. Muito bem. Essa tese, ela surgiu num caso também do direito americano, teoria da Independent Source Doctrine. Né? Na verdade, o nome é Independent Source Doctrine. Eu acho que a pronúncia é essa, não sei. E ela surgiu no caso Bynum, eu acho que também a pronúncia é essa, B-Y-N-U-M, Bynum, eu acho que é esse, contra Estados Unidos versus United States. Legal? No caso concreto lá, era o seguinte, em suma síntese, hein, pessoal? Em suma síntese, eu não estudei o caso, de fato não peguei os autos, né? Mas em suma síntese, o caso era o seguinte, olha só, o cara foi preso ilegalmente e aí pegaram as digitais dele. Bom, essa captura dessas digitais é lícita ou ilícita? Ela é ilícita, já que ela deriva de uma prisão ilícita, então é ilícita. Utilizar aquelas digitais contra o réu seria uma prova ilícita, não é verdade? Só que aí depois descobriu-se que o FBI já tinha um cadastro daquelas digitais do cara. Então, provou-se o quê? Que era uma fonte independente. Aquela prova que aparentemente era ilícita, porque decorria de uma prova ilícita, ou seja, uma prisão ilegal, ela tem uma fonte independente, que era o catálogo do FBI de impressões digitais. Então, neste caso, a Suprema Corte Americana entendeu que pode-se aceitar a prova tranquilo. Fechou? Vamos para a próxima exceção. Olha só, a próxima exceção, também lá do direito americano. O direito americano aqui é farto nestas teses de prova, pessoal. Legal. É a teoria da descoberta inevitável. O nome já nos traz uma ideia do que seja. Tranquilo, mais um nome muito feliz aí da doutrina. Pessoal, aqui é o seguinte, se eu esclarecer que aquela prova ilícita, a prova ilícita, por quê? Porque é derivada de outra ilícita, se eu conseguir provar que esta prova ilícita, ela seria inevitavelmente descoberta por outros meios lícitos, então, meu amigo, eu posso aceitá-la. Surgiu aonde? Estados Unidos da América. Mais uma vez, Estados Unidos. Qual foi o caso? O caso, para você aí, só uma curiosidade, né? Se você quiser
fazer um trabalho, uma pesquisa, enfim, só por curiosidade mesmo, você que gosta daqueles seriados como Law and Order, Suits, enfim, CSI, você pode dar uma pesquisada lá para se aprofundar. O caso é Nix versus Williams II, pelo menos tem aqui um 2 romano, enfim, Williams II de 1984, um pouco mais recente. E aí, no caso, mais uma vez em suma síntese, pessoal, era o seguinte, houve um homicídio e o corpo estava desaparecido. Até aí tudo bem. E aí, pessoal, o suspeito foi preso ilegalmente, certo? E aí ele confessou, ele deu a localização lá do corpo. Mas parece que nessa confissão houve uma tortura, enfim, foi uma confissão tida como ilegal. Então veja, essa prova é o quê? Esta prova ela é ilícita. E a descoberta do corpo, por sua vez, é outra prova do crime, também é ilícita, porque os caras só conseguiram saber a localização do corpo graças a uma confissão ilícita. Até aí tudo bem? Muito bem. Só que, no caso concreto, olha só, o vilarejo onde foi feito, onde foi perpetrado, o crime, era um vilarejo pequeno. E a galera fez um mutirão lá e já vinham fazendo buscas na região. Tá? Era uma região grande, assim, mas não tão grande. De modo que ficou comprovado no caso concreto, que inevitavelmente os caras iriam descobrir o corpo. Porque eram 200 pessoas, vamos supor, fazendo buscas na região um pouco grande, mas inevitavelmente, uma hora, os caras iriam descobrir onde estava o corpo, porque dava-se para provar, no caso, que as buscas vinham exatamente ao encontro do corpo. Então, aquela confissão que era ilícita, a princípio, ela se torna indiferente porque a descoberta da prova era inevitável. E aí não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada. Que, aliás, no direito americano, tradução livre, hein? Bem tranquila, a teoria... deixa eu me ver aqui, eu até anotei. Fruit of the poisonous tree. Tranquilo, né? É tradução literal. Até aí, beleza. Então, não se aplica essa teoria no caso. Não se aplica, porque a descoberta seria inevitável. Então, mais uma vez, o nome da teoria é muito feliz e que retrata exatamente o que ela é. Ao contrário de algumas, hein? Algumas teorias, hein? O pessoal inventa que é uma beleza. Mas vamos lá. Agora sim chegamos nela, hein? O objeto do vídeo, título lá. Terceira exceção da teoria dos frutos da árvore envenenada. Qual é ela? Teoria da tinta diluída. Ou teoria da mancha purgada. É outro nome pitoresco para esta teoria, mas que também é um nome muito feliz, na minha opinião, porque ele vai retratar exatamente o que acontece. Você vai ver agora. Só um detalhe antes da gente prosseguir com a explicação. As duas últimas teorias que a gente viu, que são exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada, são aceitas no Brasil. O Supremo já aceitou aquelas teorias, inclusive a teoria da fonte independente, ela é inclusive prevista no próprio Código de Processo Penal. Mais uma vez, o número do artigo não me recordo, mas eu vou colocar aí na edição. Legal. Muito bem. Esta de agora, ou seja, a teoria da tinta diluída, ela não foi utilizada ainda pelo Supremo nem pelo STJ, pelo menos até onde eu sei. Não sei se já usaram. Eu acho que não. Mas, bom, se você souber de algum precedente aí, bota nos comentários. Muito bem. Do que se trata a teoria da tinta diluída, pessoal? Olha só o caso. Primeiro, vamos ao caso e depois a gente tenta explicar em cima do caso, que fica mais fácil. O caso, pessoal, é Wong Sun, eu acho que é um cara chinês, coreano ou japonês, Wong Sun contra Estados Unidos versus United States de 1963, pessoal. Vou mais uma vez tentar resumir o caso concreto para vocês de maneira bem resumidazinha, bem de leve, para a gente não perder tempo muito com isso. Mas se você quiser pesquisar, você vai lá no Google e bota lá Wong Sun versus US e aí você cai dentro. Legal. O caso era o seguinte. Era um caso de tráfico de drogas, enfim, o pessoal tinha umas drogas em casa e aí eram 3 sujeitos,
Se liga no movimento. 3 sujeitos criminosos. O primeiro foi preso ilegalmente. Ilegalmente. A prisão foi ilegal. Isso aí a gente já pode dar aqui de cara. Tranquilo? Ele confessou. Provavelmente teve uma torturazinha aí, mas a prova já era ilegal mesmo, porque a prisão era ilegal. Ele confessou. E aí prenderam o cara B. O segundo meliante, no caso concreto. Tranquilo? E o segundo meliante, ele disse, peraí, ainda tem um terceiro na jogada aqui, viu? Que é fulano. Letra C. Então prenderam A. Da prisão ilegal de A, prenderam B, que também é ilegal, né? Essa prisão de B, é claro. Por quê? Teoria dos frutos da árvore envenenada. E aí prenderam C. É outra prisão ilegal. Olha só, uma cadeia de prisões ilegais. Aí, beleza. Se ficasse aqui, tranquilo. O que é que o advogado ia dizer? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Meu amigo, as prisões do meu cliente C e B, por exemplo, e até o de A mesmo, mas os de C e B são frutos da árvore envenenada. Então, anula tudo. Beleza, essa era a defesa. Tranquilo. Só que o problema foi o seguinte. C, o último, que chegou lá, ele ficou arrependido. Ele disse, rapaz, não vai dar pra mim, eu quero assumir o meu erro. E ele vai lá e confessa. Confessa, cuidado, por livre e espontânea vontade. Se liga no movimento, aqui não teve tortura, não teve nada. Ele confessou porque ele quis. Ele disse, não, realmente, eu fui preso, essa prisão é ilegal. Mas eu confesso, mesmo a prisão sendo ilegal, eu cometi o crime, eu tinha a droga. Sei lá, vamos... O caso era isso, ele confessou. E aí, meu amigo, a Suprema Corte, lá dos Estados Unidos, os caras bolaram esta teoria. Teoria da tinta diluída. O que é a tinta diluída? A tinta se refere à ilicitude da prova. Ela se diluiu. Se diluiu por quê? Porque o cara confessou. Se o próprio sujeito que seria beneficiado pela nulidade da prova, ele confessa e ele simplesmente abre mão da sua proteção, tá de boa. Eu posso aceitar aquela prova. Então, a tinta diluiu-se. A tinta da ilicitude foi diluída pela confissão do interessado. A mancha foi purgada, desapareceu. E aí, há mais uma exceção à teoria dos frutos da árvore envenenada. Legal, pessoal? Então, essas são as 3 clássicas exceções à teoria dos frutos da árvore envenenada. Há uma quarta que aí vem no livro do professor Nestor Távora, também o professor Renato Brasileiro também traz essa exceção, muito legal, que é a própria serendipidade, pessoal, baseada na boa-fé. A serendipidade pode ser classificada como o encontro fortuito de provas. Então, por exemplo, eu sou um policial e aí o juiz tem lá o mandado de busca e apreensão, eu vou lá, entro na casa do cara para fazer uma busca e apreensão sobre determinado crime, vamos supor um porte ilegal de arma, uma posse ilegal de arma. Eu vou lá buscar essa arma. Tranquilo? E aí eu chego lá e encontro uma plantação de maconha. Ou seja, há um flagrante delito do crime de tráfico, né? Ou algum crime ali equiparado ao tráfico. Enfim, há um flagrante e aí eu encontro essa prova. Foi um encontro fortuito porque eu não fui lá buscar esta prova. Eu fui buscar outra prova para outro crime. Mas eu estava de boa fé. Se a autoridade policial está de boa fé, não está lá de má fé ou então com o intuito de violar a lei ou o mandado de busca e apreensão, por exemplo, neste exemplo, e ele encontra outras provas, estas provas, pessoal, elas não podem ser reputadas ilícitas utilizando, por exemplo, a teoria dos frutos da árvore envenenada. Pelo contrário, elas são lícitas e esta teoria da serendipidade ela é, com certeza, adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Basta lembrar aí do famoso caso do Demóstenes Torres, né, que foi muito famoso, muito difundido aí há algum tempo atrás. Tranquilo? Mas as 3 primeiras eu acho que são as mais interessantes. A quarta também pode cair bastante, esse termo serendipidade. Anote aí no seu caderno, não tenho dúvidas que vai cair na sua prova. Bem legal. Mas hoje vamos focar então nesta teoria da mancha purgada. Essa é sofisticada, tenho certeza que se você não sabia, gostou, porque eu adorei quando eu soube disso, eu fiquei empolgadíssimo, nunca vi cair em prova
Espero que vocês tenham gostado também e nos vemos próxima semana. Valeu, tchau, tchau, pessoal.